Ô pessoal, daí tudo certo? Como é que vai? Então, eu fiz um vídeo há pouco tempo aí falando das desvantagens, pode-se dizer assim, ou talvez a realidade que é o capiaçu. Até eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, quem quiser dar uma acompanhada no vídeo. E aí surgiram alguns comentários perguntando algumas alternativas nesse vídeo. Inclusive surgiu comentários também de produtores que utilizaram e obtiveram os mesmos resultados que eu obtive. Bom, então eu disse, pensei comigo, né? Vou ter que buscar uma alternativa e tá fazendo um vídeo aí mostrando que há sim alternativas ao capiaçu. Há plantas que podem substituir, além, naquele vídeo eu fui um pouco específico, em que eu mostrei a silagem ali, que eu estava tirando, né? Mas, além da silagem, alternativas, porque o vídeo eu fiz mais específico em cima, falando do gado leiteiro, um gado de uma produção aí um pouco mais elevada, né? E então surgiu alguns comentários, o pessoal perguntando sobre para gado para cria, gado de corte e tal. E aí a gente acompanhando alguns comentários, eu fui vendo, eu disse, não, então eu vou ter que falar em alternativas. Bom, alternativa, uma das tantas outras alternativas, como a silagem, naquele caso, é uma alternativa também que eu utilizo. Aqui estou no meio de uma lavoura de aveia, onde foi tirado o milho, foi feita a silagem, e agora nós estamos com uma lavoura de aveia aí. Vim dar uma acompanhada nela, que provavelmente essa semana vou iniciar a soltura do gado, vou botar o gado para começar a pastejar ela. E posteriormente vou começar a fazer uma cobertura. Então eu vim avaliar se eu deveria já fazer a cobertura agora, né? Colocar um adubo de cobertura aí, um nitrogênio. Agora eu vou esperar. E eu optei aqui por estar fazendo o corte primeiro e depois eu vou fazer a cobertura. Por quê? Porque ela já está no estágio vegetativo bom para estar soltando o gado, e até ele chegar no final, se eu fizer a cobertura agora, vai estar muito alto e aí eu vou ter muitas perdas, né? Então eu optei por começar a fazer a soltura e depois vou fazer a adubação nitrogenada de cobertura. Até lá fora tem outra área também que essa semana provavelmente vai ser efetuado o plantio, já era para ter feito, mas como que nós tivemos aqui um período muito chuvoso, essas semanas aqui, não dava de entrar com maquinário. A terra até já está preparada, mas não dava de entrar com maquinário para estar fazendo a semeadura e posteriormente cobrir essa semente, né? Mas então vamos lá, o que interessa, vamos às alternativas, né? Aqui é uma alternativa, mas pode-se dizer que a aveia talvez seja uma alternativa um pouco mais específica, né? Porque ela precisa de condições geográficas, de clima geográfico para isso, né? Precisa do clima adequado, né? E a respeito do que eu já havia falado, né? Do baixo potencial nutritivo do capiaçu, isso é fato, não tem nem o que discutir, né? Porque aí você pode dizer assim, mas aí tu tem que fazer um equilíbrio nutricional, um equilíbrio energético. Claro, você vai fazer um equilíbrio energético, vai ter que entrar com o milho, a mesma coisa. E o milho, ou você produz ele, ou você compra. E se você produzir, é muito mais fácil. É muito mais fácil você produzir ele, é muito mais fácil tá fazendo a ensilagem, né?
É um método mais eficaz da colheita para o gado do que está colhendo ele. Mas há outros fatores que também nós não vamos entrar hoje muito nesse assunto. Talvez seja feito um vídeo mais específico para silagem. Hoje o tema é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar é um excelente material. Tem que ter algumas formas de trabalhar com ele, mas é um excelente material. Inclusive eu utilizo. Não está aqui, está em outra propriedade, longe daqui uns 5 quilômetros mais ou menos, essa em outra propriedade. E a cana-de-açúcar, ela é utilizada por quê? Ela tem, e aí vai de encontro em uma alternativa, um alimento alternativo, que é melhor do que o capiaçu, na minha opinião. Por quê? Um hectare hoje de cana-de-açúcar bem manejado, mais ou menos em 5 meses, você consegue alimentar em torno de 30 unidades animais. 30 unidades animais seriam aí um animal de 450 quilos. Né? Então eu consigo um hectare bem manejado, tá alimentando por 4 meses e meio a 5 meses, de em torno de 29 a 30 unidades animais de 400 quilos. É um alimento energético, rico em energia, e aí eu já não preciso estar usando milho, não preciso estar botando amido para fazer o balanço nutricional. Dependendo do gado que eu tenha, se é um gado que eu quero só para manter, se é um gado de recria, uma vaca de cria, eu utilizo apenas cana e nitrogênio, ureia pecuária. Eu enriqueço 1% do total com ureia pecuária e tenho um alimento para manter sair para o período crítico de seca ou inverno tal, que dá geadas aqui no sul, e em outras partes do país seriam os períodos críticos, né? Para esses períodos críticos, eu enriquecendo com nitrogênio com ureia pecuária, eu consigo alimentar para mantença. Para animais de alta produção, você pode utilizar a cana também como alternativa. Aí você tem uma reserva estratégica, que aí, se você fizer um silo, aí você vai vendo que o silo não vai vencer por algum motivo, que talvez o milho não tenha produzido bem, ou você não tenha se planejado, ou tenha aumentado o número de animais, ou deu um problema que você, igual aqui, ó, conta também com a aveia, e deu um problema de seca, não conseguiu, e aí você tem um alimento alternativo, um alimento guardado, que seria a cana-de-açúcar, rico em energia, muito rico. Ela tem sacarose, que é um açúcar que é rico em energia. Porém, aí ela vai faltar para um animal um pouco mais exigente, ela vai ter deficiência de nitrogênio, de proteínas, como eu já falei, proteína degradável por rumen animal, e um pouco de extrato estéril, que seria gordura. Mas isso aí daí você vai usar dependendo do tipo, por isso que é sempre bom consultar um técnico ali da região, tal. Mas seria isso, você vai usar um farelo de arroz hoje, que é um dos alimentos um pouco mais baratos. Aí o que acontece? O farelo de trigo, aí você pode... O farelo de trigo não, desculpa, o farelo de arroz vai estar aumentando o extrato estéril e aumentando a proteína também, porque o farelo de arroz também tem proteína, ele tem em torno de 16% de proteína, apesar de ser além de ser um elemento, um alimento energético, ele também tem proteína, tem em torno de 16% de proteína. E além, tá botando a gordura. Então, nesse quesito aí com a cana-de-açúcar, você pode utilizar aí em torno de 2 a 3% na mistura de farelo de arroz. Utiliza 1% de ureia pecuária, né? Sempre muito cuidado com utilizar a ureia, né? Utilizar uma ureia pecuária, de preferência, se puder, uma ureia até protegida,
Tem as ureias pecuárias normais e tem as ureias pecuárias protegidas. Eu aqui sempre faço a opção, tenho a opção, e opto por isso, de estar utilizando uma ureia protegida. Apesar de ela ser um pouco mais cara, mas você não vai correr, digamos assim, tantos riscos. Mas usando direitinho aí, funciona bem qualquer uma. E de 2 a 3% de farelo de arroz, e aí você vai usar a ração aí normal aí que você está usando, com a silagem, com outros alimentos ali, você vai estar usando a ração. Aí se você utiliza na sua propriedade, fabricar a ração ou se compra, e aí vai utilizar em torno de 1 kg de ração aí para 3 a 4 litros de leite, dependendo também do potencial que você quer investir, né? Mas a princípio seria isso. Falar em um alimento alternativo. E a cana-de-açúcar é um alimento alternativo. E eu vejo assim, que a cana-de-açúcar, ela é a parte de trabalhar com ela é um pouco mais fácil do que o capiaçu. Porque eu posso segurar ela um pouco, e embora que ela vai aumentar um pouco o teor de lignina, mas ela vai ficando mais madura, né? Chegando mais perto do amadurecimento, ela vai me aumentando, em consequência também, o valor energético dela, a glicose, a sacarose que ela tem. E é claro, se eu não utilizar essa cana para o gado, eu posso utilizar depois ela vendendo com um produtor de cachaça, um produtor de melado, um produtor de açúcar mascavo, ou até mesmo você fazendo aí na sua propriedade esses outros produtos e tendo uma renda extra. Então eu vejo que a cana-de-açúcar é um elemento, um alimento que ela pode agregar muito para a propriedade. Pode agregar muito, e em termos de mão de obra, ela é praticamente mais fácil até que o capiaçu, porque o capiaçu vai ter que ter mais a parte de tratos culturais nele mais do que a cana. A cana, a partir do momento que você implantou a lavoura, como qualquer outra lavoura, e você fez o controle de plantas daninhas, de ervas daninhas, uma ou no máximo 2 vezes, ela toma conta, fecha o talhão, depois controlar ela com uma adubação. Aí a adubação também pode ser utilizado o próprio resíduo, o próprio esterco do gado, para isso, sem problema algum, ou uma adubação química. Feito uma adubação, e recomenda-se ela fica aí 5 anos, 4, 5 anos, até mais, e você faz uma adubação de plantio, né? Uma adubação de base, uma adubação mais fosforada, e depois vai estar utilizando aí um nitrogênio, um potássio nas adubações de cobertura posteriores e conduzindo. E eu vejo que o gado aceita muito mais a cana. E aí, por que eu falo isso? Porque o gado vai aceitar. Ela é muito mais palatável, né? Não tem nem o que dizer. É um açúcar. Qual é o animal que não gosta de doçura? Então ela é muito mais palatável, o animal vai aceitar bem a cana. Ela é fácil de trabalhar. Teoricamente, você tem que utilizar, né, em termos de 10% do peso vivo do animal de trato, seria um trato verde. Mas claro que isso vai depender, se for em matéria seca, são 3% de matéria seca. E esse 10 ali, ele depende muito também do alimento. Se ele tem mais matéria seca ou menos matéria seca. A cana, eu nunca fiz esse cálculo, eu nunca fiz, mas na literatura traz que a cana, utilizando
6% do peso do animal, ela já consegue tá mantendo o animal por dia. Ele vai consumir 6% de cana, livre acesso ao dia, junto com a ureia, né, no nitrogênio, para essa proteína depois servir ali para ajudar a degradar. Além de tudo, a proteína vai ajudar a degradar a fibra, né, no rumen do animal. E em torno de 6%. Então aí a gente vê também que eu tenho que trazer menos trato. Eu preciso trazer menos volume pro galpão, para passar na forrageira, para estar picando, para dar pro gado. O que isso me facilita, né? Eu tenho uma mão de obra reduzida e aí vou gastar menos energia também para consumir menos energia para estar fazendo esse trato, para estar picando, porque aí eu vou terminar mais rápido. Então são alguns fatores que, se você utilizar cana, com certeza vai ter um resultado melhor do que capiaçu. Então esses são os comparativos. E decorrente aí, eu vou trazendo outras alternativas, inclusive uma alternativa aqui que eu estou testando, que eu não vou falar ainda, porque eu quero colher os frutos do teste, mas eu vejo que inclusive ela faz grande concorrência com a silagem de milho, em termos nutricionais e em termos financeiros, né? Em termos financeiros, eu estou vendo isso como uma grande aposta, inclusive aí para estar entrando numa safrinha, que você vai correr menos risco com essa lavoura. Mas isso eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, só vou adiantar, não é sorgo, hein? Não é silagem de sorgo, para quem imaginou aí. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, por isso eu preciso aí que vocês se inscrevam no canal, dão um joinha, deixem um comentário, que sempre que possível a gente vai responder. Se não consegue responder lá, porque a rotina também é complicada, são muitos afazeres que a gente tem durante o dia, mas a gente vai estar trazendo talvez aqui num vídeo, de alguma forma a gente vai estar informando, vai estar deixando o registro no comentário. Então por isso eu preciso aí que você se inscreva, ative o sininho e deixe o comentário aí, deixe o seu comentário aí, que a gente vai tentar trazer sempre esclarecimentos para tentar difundir a pecuária de uma forma melhor e mais lucrativa, né? Porque se eu tenho uma área menor, quanto menor for a minha área, mais eu preciso explorar dela. Se eu tiro leite, mais leite eu tenho que tirar para mim compensar. Então eu tenho que trabalhar mais racionalmente cada vez. Então, cana-de-açúcar é uma ótima dica aí para você aí que quiser melhorar e ter uma reserva estratégica. Um baita alimento. Um abraço e fique com Deus.